Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Usa-me, eu quero te servir. Pode se assentar, abençoados. Jaque, qual o tema hoje? Em qual o tema, Jaque? MGA, um ministério profético. Quem já sabia disso? O MGA é um ministério evangelístico. Falei isso domingo passado. O MGA é um ministério profético. E precisava ser, tinha que ser. Porque é um ministério, você já deve ter percebido, extremamente bíblico. Alguém já percebeu isso? O MGA é extremamente bíblico. Vamos orar? Ora como está escrito. Vamos cantar um louvor? Louvor como está escrito. Vamos fazer uma ministração? Como está escrito. Vamos interceder? Como está escrito. Vamos viver? Como está escrito. Então, o MGA ele é um ministério extremamente bíblico. Por consequência, evangelístico. E também profético. Diga por fé, por causa dos anjos que estão aqui. Diga, o MGA é um ministério profético. Abra sua Bíblia comigo aí no profeta, no livro do profeta Amós. Pertinho aí de Ezequiel, tá? De Daniel, Amós. Profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Vou esperar você achar. Não é um livro que se lê sempre. Depois de Daniel, tá? Ó, Isaías, Jeremias, tal, aí você vai achar Ezequiel, Daniel, Amós. Amós 3. O MGA é um ministério, graças a Deus, por ser extremamente bíblico, ele teria que ser, por consequência, Maria, evangelístico. Não pode ser uma religião que só fala de Deus, né? Não poderia ser uma religião apenas que deixe as pessoas se sentir bem, com palavras bonitas, filosofia, sabedoria humana. Não poderia ser. O MGA, por ser, se você quiser escrever, o MGA, por ser um ministério extremamente bíblico, por consequência, é um ministério evangelístico e também profético. Teria que ser profético. Eu quero que você entenda como eu entendo, para que você complete o meu gozo. Não tem como não ser profético. Me entendam. Uma igreja genuína, verdadeira, ela é profética. Ela tem que ser profética. O profético é algo vivo. O profético é algo atual. Mesmo lendo um livro antigo. Está me entendendo o que eu estou falando? Vou falar de novo. O profético é algo atual. É algo vivo. É algo de agora. Por isso que você lê a Bíblia lá em Gênesis 26. Semeou Isaac. Parece que foi hoje de manhã. Você lê Gênesis 13:2. Era Abraão rico em ouro. Nossa, parece que está fresquinho. Olha onde está Gênesis 13 e nós estamos em 2021. Então, quando é profético, mesmo que seja antigo, é como novo. Se a igreja, se o ministério, se o pastor, o pregador não tem o dom profético, ele fica só lendo história. Contando uma história, um dia com Isaac, um dia com Abraão. Mas eu estou longe de Abraão, hein? Olha onde está Abraão e olha onde eu estou. Dezembro de 2021, olha onde está Abraão. Aí a pessoa, naquele tempo Abraão, então irmãos, naquele tempo Moisés, naquele tempo irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como naquele tempo. Consegue me entender? Então Amós 3, verso 7. Certamente, olha o que foi revelado para o Amós, hein? Amós 3:7.
certamente o Senhor Deus. Quem, igreja? Certamente, quer dizer, eu tenho certeza que o Senhor Deus não fará coisa alguma. Ou seja, não vai fazer nenhuma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quais tipos de servos a quem Deus revela segredos? Os profetas. Há ignorantes da Bíblia, há ignorantes da palavra, ignorantes porque não têm conhecimento, e por não ter conhecimento não tem revelação. Há ignorantes que pensam e chegam a dizer que não existem mais profetas nesta nova aliança. Isso coloca a soberania, a divindade de Deus em questão. Por quê? Se Deus é um Deus daquele tempo, se Deus é um Deus do passado, se Deus é um Deus histórico, ainda que a história seja verdadeira, verídica, se Ele é um Deus daquele tempo, por que eu estou falando dele hoje? Se Ele é um Deus de ontem, e eu estou hoje, eu não estou ontem, eu estou hoje. Ontem era Moisés, ontem era Davi, ontem era Paulo, hoje é Marcos, hoje é Reinaldo, hoje é Ângela, hoje é Ronaldo, hoje é Maria, hoje é Elaine, hoje é Adriano, hoje. E ontem? Ontem foi Salomão, ontem foi Moisés, ontem foi Josué, e hoje? Hoje é João, hoje é Sérgio, hoje é Dalva. Diga comigo, Deus é Deus de hoje. Isso é profético. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então o MGA, ele é um ministério profético. E teria que ser. O MGA é um ministério profético e teria que ser. Não tem como não ser. Teria e é. E se não fosse? Seria como o testemunho de Jeová. Fala de Deus, mas não tem vida. Esses dias um irmão me falou que a esposa dele, que é testemunha de Jeová, graças a Deus, a esposa dele, que é testemunha de Jeová, graças a Deus, disse para ele que já está cansada das mesmices. Olha que sinal de Deus. Não é legal falar? A mulher dele, testemunha de Jeová, falou, não estou aguentando mais, é sempre a mesma coisa, não muda. Porque é só uma religião que fala de Deus, que lê sobre as coisas de Deus. Mas Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem e hoje. Eu não estou no ontem, eu estou no hoje. Diga, eu não estou no ontem. Diga, eu estou no hoje. Diga, eu quero Deus hoje. Irmão, o que te interessa? O que vai mudar na sua vida? Você saber que Deus foi. Com Abraão, com Moisés, com Davi. Pô, que legal, ele foi, né? E eu estou aqui me lascando. Cadê Deus? Onde está Deus? Tem crente já velho de igreja. E parece que Deus esqueceu de mim. Deus... Espera um pouquinho, irmão. Cadê Deus? Eu li aqui que com Moisés ele foi. Ele foi com fulano, com ciclano. Ele foi. Se ele foi e ele é o mesmo, ele é. Por isso Provérbios 3:6, reconhece-o, e ele se manifestará na sua vida. Isso aí é uma revelação, irmão. Abapai. É tão legal falar em línguas ao mesmo tempo e parar para falar em português. Isso é um controle, tá? Paulo disse que o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Então temos duas naturezas, a natureza carnal que fala em português e a natureza espiritual que pode falar em línguas. Então, Paulo disse, o espírito do profeta tem domínio, ele é sujeito ao próprio profeta. Então, com vocês eu falo na língua portuguesa, mas com Deus eu estou falando em mistério. Eu tenho que ir dosando.
Por isso que Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras com vocês no entendimento do que 10.000 em línguas. Claro, porque Paulo falou, quem fala em línguas, em espírito, fala mistério, visto que ninguém o entende. Então, já que você não vai entender, eu vou falar com Deus. Mas com vocês eu falo em português. Porque em português você me entende. Amém? Senão vai demorar muito eu ter que falar em língua e interpretar. Vai demorar muito. Eu falo uma frase em língua e eu tenho que interpretar. Aí eu falo outra frase em língua. Que hora que eu vou terminar a ministração? Se eu for fazer dessa forma. Está entendendo? O MGA é um ministério profético. Algo profético é algo que é vivo. Você deve ter escrito aí já. É algo atual. Sabe? Você lê sobre Moisés, está lá atrás. Mas é como se estivesse aqui. Você está vendo sobre Abraão, mas ele é o mesmo com você. Quem recebe? Certamente, Amós 3,7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado. Circule, revelado, diga revelado. Revelado vem de qual palavra? Revelação. E quem é que tem revelação? Não sei. Eu vou ler aqui, de repente eu descubro quem tem revelação. O Espírito Santo ele vai dando dicas, quer ver? Ó? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, ou seja, coisa que só Ele sabe, aos seus servos. Quais profetas? Quais servos? Os profetas. Então, esse negócio de revelação é coisas que os profetas têm. Todo profeta, só se não for profeta, todo profeta tem um dom ele tem vários. Mas todo profeta tem um dom em evidência na sua vida. Dom de revelação. Todo profeta. São 5 ministérios: apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Como que eu sei quem é evangelista? Quem tem o dom de cantar. Amém, irmãos? Claro que não. Como que eu sei quem é evangelista? Quando você vê vários dons na pessoa, seja homem ou mulher, e você vê que o dom mais em evidência é o dom de pregar, de evangelizar. Como é que eu sei quando alguém é um pastor? Mesmo não sendo um consagrado a pastor. Como é que eu sei quando alguém tem o dom de pastor? Quando eu vejo que, de vários dons que ele tem, o que mais sobressai, que se destaca, é o cuidar. Ele tem um cuidado, sabe? Quando vai ver, já está cuidando, e ele está preocupado, ele já está acampando, e ele sabe, aquele cuidado. Ele tem um dom de pastor. Vai ver, ele nem sabe. Mas o dom está nele, ele está praticando, nem sabe. Tem gente que tem o dom, não sabe nem que dom que é. Eu encontro muito isso aí. Tem gente que pensa que é premonição, o outro pensa que é espiritismo. Não é a mesma coisa que a outra, irmão. Quer escrever isso? O profeta, ele tem o dom de revelação em destaque em sua vida. O apóstolo, quando uma pessoa tem o dom de apóstolo, quando ele começa a falar, você vê que ele já começa a encaixar as coisas, tudo, concernente a Cristo. Esse é o dom do apóstolo. O dom é do mestre. Conversa vai, conversa vem, ele ensina as coisas igual. Porque aqui tal, não, porque está escrito ali, então, por isso que tal. Você está vendo? Então aqui encaixa na maior facilidade. Esse é o dom de mestre. Quem está entendendo? Última vez, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ficou claro? Efésios capítulo 3, corre para lá então. O MGA é um ministério profético. É um ministério que tem vida. Eu me recuso a falar de Deus para você se Deus não for comigo. Você entendeu o que eu falei? E você tem que ter a sua caminhada tem que ser, a sua visão tem que ser essa. Porque senão você passa a ser um mentiroso. Ou então um historiador. Filósofo historiador. Historiador, que conta só a história. Irmão, quando eu falo de Deus, eu não estou contando história. Estou falando de alguém que existe, que é poderoso, que faz além. Eu já provei que Ele é bom. Provar e ver, eu já provei. Quando eu falo de Deus, eu estou falando de alguém que está vivo. Eu não estou falando de alguém do passado, que um dia com Moisés. Estou falando Deus comigo.
Deus fez, mas Ele faz. Ele está fazendo, eu tenho visto. Então, eu não sou um historiador, filósofo. Quando eu falo de Deus, eu estou falando do que eu sei. Irmão, Jesus cura. Claro, porque Ele já curou, eu já vi curar. Não é que eu li que Ele curou, eu já vi. Então, eu posso falar que Ele cura. Essa é a diferença de um teólogo para uma pessoa que vive. O teólogo leu e estudou que Jesus cura, que Jesus transforma. Ele leu e estudou. Isso é uma teoria, ainda que verdade, bíblica, mas é uma teoria. Tal teoria não tem nenhuma serventia para mim. Se Ele curou, não me cura. Se Ele libertou, não me liberta. Se Ele salvou, e não me salva. Isso foi só com eles, mas eu não sou eles, eu sou eu. Então a teologia é furada. Para você aplaudir se você entender. Eu não quero teologia, eu quero Deus em minha vida. Só isso. Eu não preciso de teologia. Aliás, eu só andei com profetas, então os profetas que eu andava lá, teologia não tinha vez. Veio um evangelista dos Estados Unidos uma vez e é vida. Veio alguns profetas dos Estados Unidos uma vez. Nós estávamos na igreja Renascer Copan, e tinha alguns profetas dos Estados Unidos. Vida, o que se vive, não é o que leu um dia. Veio um profeta dos Estados Unidos, nós estávamos na igreja quadrangular, lá na Praça da Sé. Atrás da Praça da Sé tem uma igreja quadrangular, e tinha uma reunião de pastores e profetas, e veio um profeta dos Estados Unidos. Quando você ouve, quando você vê que é vida, não é teologia, não é apenas Bíblia. Porque Bíblia eu sei ler. Quem é que sabe ler aqui? Se você entender, você aplaude, tá? A igreja não precisa de uma pessoa, homem ou mulher, que vem aqui só para ler a Bíblia. A igreja precisa de pessoas que têm experiências com Deus e que passem essa experiência para a igreja. Porque ler eu sei ler. Essa é a diferença. O MG é um ministério profético. Essa é a diferença. Eu passei em igrejas que o homem só lia. Alô? Ler eu sei ler. Eu fui na escola, eu sei ler. Essa é a diferença do profético. Não é ler. Todos aqui sabem ler. É tirar a vida da letra e colocar na sua vida. É tirar o Deus do papel e colocar na sua vida. Essa é a diferença. Isso é um dom. Isso é um dom. Você imagina que chato seria se eu ou alguém ficar só lendo a Bíblia? É o que o Testemunho de Jeová faz. Eles estudam a Bíblia. Estudam, e estudam, e estudam, e estudam, e estudam. E até com uma mulher que nasceu lá, falou para o marido: olha, eu não estou aguentando mais, essa mesmice, não sai disso. Não estou aguentando mais. Em outras palavras, logo, logo vou cair fora. Amém. Vem pra graça você também. Vem. Efésios capítulo 2. Irmãos, por isso que eu abri esse ministério chamado Graça e Apostolado. Porque se fosse para ser como era lá na Batista, não precisava abrir para ser igual. Consegue me entender? Se é para ser como era lá, não precisava abrir. Era só continuar lá. Mas o ministério profético, ele tem uma diferença. E uma das maiores diferenças é tirar Deus do papel. Ó. Pega no papel aí, ó. Tirar Deus do papel. As músicas que eu faço, os louvores, são manifestações de Deus em minha vida. Cada música tem uma história. Eu estava passando um momento muito difícil, que não dá nem para falar para vocês. Mas muito difícil, o negócio estava feio. Tudo dando errado, humanamente falando. Biblicamente, todas as coisas colaboram para o bem. Mas humanamente, tudo dando errado. Estava tão tudo dando errado que o pneu tinha furado um dia e quando eu fui soltar assim a roda, a chave escapou e machucou, pegou o dedo, estava feio o negócio. Aí eu não aguentei, né? Chorando, mexendo na roda, tentando soltar, não solta, e a chave escapa e machucou o dedo. Opera em mim, Senhor,
Um sinal ou um prodígio opera em mim, Senhor. Um milagre ou mara. O negócio estava feio. Eu sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder, poder que opera em mim, segundo a sua glória, opera em mim, Senhor. O negócio estava feio, eu tive que apelar. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio, opera em mim, Senhor. Lembrando de Hebreus 2,4, um milagre ou maravilha, segundo a sua vontade. O negócio está feio, mas segundo a sua vontade. É assim que eu vivo. É assim que eu vivo há anos. Efésios 2:20. Cada música tem uma história, tem um motivo. Efésios 2:20. Edificados, sublinha aí, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados quem? Diga, a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o povo do Velho Testamento. No Velho Testamento falava povo de Deus. No Novo Testamento se fala igreja. É só uma terminologia. Porque Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Eu faço parte desse povo, porque eu fui chamado. Porque eu fui escolhido, predestinado. Olha, com as músicas dá só para fazer uma pregação só com as músicas. Porque cada louvor tem uma ministração. A igreja, Paulo falando, para quem não sabe, compara comigo rápido, é menos de um minuto. 1 Coríntios 3:10, não fecha o Efésios 2:20 não, hein? Coríntios 3:10 com, acho que tem muito agudo aqui, compara aí, 1 Coríntios 3:10, 10, entendeu? Entendeu? 10. Coríntios 3:10, compara com Efésios 2:20. Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Paulo pôs o fundamento. Coríntios 3:10. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento. De quem? Dos profetas e dos apóstolos. Ou dos apóstolos e dos profetas. Logo, Coríntios 3:10, quando Paulo disse que ele pôs o fundamento, esse fundamento que é Cristo é profético e apostólico. Apostólico por quê? Porque tem a devida interpretação da graça de Deus em Cristo. Não precisa ter medo do inferno, de condenação, porque, olha a interpretação, portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não precisa ter medo de não ser salvo, porque, olha a interpretação, com uma só oferta te salvou para sempre. Então o ministério é apostólico, ele traz a interpretação da graça de Deus em Cristo. E ele é profético. Ele tira uma palavra lá de 2000 anos atrás, faz ela ficar viva hoje, agora na sua vida. Parece que escreveu hoje de manhã. Amós 3:7. Eu já li, já mostrei. Fique claro, certamente o Senhor Deus, é assim, tá? É assim, abençoado. Certamente, ou seja, eu tenho certeza que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Daniel 2:28. Há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Como que ele revela esses mistérios? Amós 3:7, através dos seus profetas. Há ignorantes que falam que não existem mais profetas. Isso é ignorância pura. Porque Deus, ele revela. E como que ele revela? Através dos profetas. Nova aliança, Novo Testamento, Efésios 2:20.
A igreja foi edificada sobre o fundamento profético e apostólico. Ou só eu que entendo isso? Sem condenar nenhuma igreja local. Mas há igrejas que são frias, são geladas. Eu conheço várias. Já foi num velório? Há cultos que parecem um velório. Eu sei o que eu estou falando, eu sou filho de pastor. Eu conheço várias denominações, todas falam de Deus, todas falam de Jesus, todas oram em nome de Jesus, todas. Mas o culto parece um velório, num necrotério. Não tem coisa errada nisso aí? Mas há igrejas que você sente um calor vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive. Como é que eu posso falar de alguém que está vivo como se ele tivesse morto? É a piada do pastor e do circo, do palhaço do circo, que eu já contei várias vezes, que as pessoas pararam de ir para a igreja e começaram a ir para o circo. Nossa, pastor, o domingo não é dia do crente ir para a igreja? Mas chegava na igreja, os crentes passavam direto e não entravam na igreja. Aí o pastor saía para fora, o que está acontecendo aí? Aí, um domingo, 2 domingos, 3, e os crentes passavam em frente à igreja e iam embora lá na frente, a gente estava no circo. No outro domingo, os crentes vinham assim, em vez de entrar na igreja, passava direto e entrava no circo. O pastor falou, vou lá falar com o palhaço, o que está acontecendo? Não era para falar com o palhaço, não era para falar com Deus, né? Oh, Senhor, meu Deus. Era para falar com Deus. Mas ele, carnal, frio, gelado, foi falar com o palhaço. Vou lá falar com o palhaço. Boa tarde, seu palhaço. Eu sou o pastor. Ah, você é o pastor, né? Eu sei. Eu quero perguntar para você aqui por que minhas ovelhas estão deixando de ir para a igreja para vir para o circo. Eu quero saber por quê. Pode me falar. Por que as ovelhas, ao invés de ir para a igreja, estão vindo para o circo? Sabe o que é, o seu pastor? É que lá na igreja você fala, e muitos fazem isso, você fala uma verdade que parece mentira. E aqui no circo, eu falo uma mentira que parece verdade. Pensa aí. Jó 33:14. Porque Deus fala hora de um modo e hora de outro. Olha o que Deus falou aí. Está usando até uma piada de um palhaço. Para ver se você, pastor, você se liga, né? Não adianta você ficar pondo julgo na pessoa para ela não sair da igreja e ameaçando se cortar o cabelo e se usar calça e se vai perder. Não adianta você ameaçar. Não é que as ovelhas não querem saber de igreja. As ovelhas não querem saber de capim seco. Porque eu também sou ovelha. E um dia eu estava num capim seco. Mas a primeira vez que eu fui num pasto verdejante, eu falei, nossa, como é diferente. Falei, é isso que eu quero, é pastos verdejantes. Eu vou mudar o nome, Ministério Pastos Verdejantes. Ô irmão, você está me entendendo o que eu estou falando? Não estou falando mal de ninguém. Eu estou te forçando a você fazer uma comparação. Ver como era lá no sistema. A pessoa só fica se condenar, se ameaçar. Aí, Reinaldo, quando cresce um pouquinho, rapa fora, não é? Não foi o que você fez? Eu fiz também. Não dava mais. Porque falaram que eu ia para o inferno. Eu falei, o que eu fiz para ir para o inferno? Eu ficava pensando, nossa, mas eu não fiz nada para ir para o inferno. Só joguei uma bola ontem. Será que é porque eu chutei uma... não pode, eu não posso ir para o inferno só porque eu fiz aquela falta lá. Não. O senhor não vai mandar para o inferno só porque eu... Não pode ser isso aí. Deixa eu ver. Mas eu ouvi a Rádio Jovem Pan. Será que porque eu ouvi a música do mundo? Senhor, mas... Não pode. Eu ficava procurando motivo por que eu ia para o inferno, que falava que eu ia. Aí eu não achei o motivo. Sabe o que eu fiz? Vou sair da igreja. Por quê? Eu preciso de um motivo para ir para o inferno, porque eu não posso ir sem motivo. Eu estou falando sério. Eu preciso de um motivo.
Aí fui para o salão de baile. Aí eu vou num baile, no salão de baile, que crente não ia, né? Olha como que é, hein? Os caras falam que o baile é coisa do mundo, mas aquele lá era coisa de Deus. Porque eu encontrei a minha metade. Olha o que eu estou falando. Quando é domingo, todo mundo vai pro baile. Quando for domingo que vem, não vai ter um aqui, ó. Oh, cadê os irmãos? Foram pro circo? Não, foram pro baile. Os solteiros, né? Solteiros vai tudo pro baile. Ô, irmão, deixa eu te falar algo profético. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ela era filha de uma mulher macumbeira, espírita. Eu, filho de um pastor, que não entendia nada. Ela cega e eu cego também. Aí eu fui num baile, eu vi uma loirinha tão gatinha, tão bonita. Eu falei, é essa que eu quero. É essa que eu quero pra minha vida. Essa eu quero pra casar, essa eu quero. É essa que eu quero. Aí o chaveco foi nervoso, né? Porque não é igual hoje, você vai chegando beijando, né? Não é assim hoje? Hoje a molecada no shopping encontra as meninas, não sabe nem quem é, não sabe o nome, não sabe nada. Eu estava olhando lá. O moleque chega assim, não é, Jaque? Não é, né? Você não pode falar que é, hein? Você não pode falar que é, que o Gustavo está assistindo. No shopping, Reinaldo, a molecada já chega assim, chega beijando na boca. E eu falei, nossa, no meu tempo tomava um tapa na orelha, hein? Chegar beijando na boca sem falar nada. Tomava um tapão na orelha que perdia até o rumo. Aí que não ganhava mesmo se chegasse assim, né? Então tinha que chegar devagarzinho, pega na mão e dá uma piscadinha de olho. Demorou um pouquinho, né? É. Te amo, tá? Obrigado, Senhor. Está escrito que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor. A Sebastiana de Alagoas e a Carla lá do Maranhão devem estar chorando agora. Ah, o pastor se declarando. Elas devem estar tudo chorando. Igreja, o ministério é profético. Aqui Deus fala com você. Aqui não é uma religião morta, não, que fica só falando de um Deus que está no papel. Só levante a mão se Deus já falou com você aqui alguma vez, claramente, às claras. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Diga pela fé, o MGA é um ministério profético. Graças a Deus, e teria que ser e é. Por quê? Porque se Deus não falar comigo, irmãos, vocês estão perdidos. Eu vou explicar. Quer que eu explique por quê? Vou falar de novo. Por isso Efésios 6,19. Orai por mim, para que me seja dada a palavra. Pegou? Pegou? Olha o mistério. Quando vocês oram por mim, Ele me dá a palavra, eu venho e dou para vocês. Não vai querer mudar a ordem, né? Ah, então eu vou direto. Não, você não vai direto. Porque você está debaixo de um. É assim, no reino de Deus é assim. Ninguém pode mudar isso aí. Engraçado essas coisas, né? Pastor, quer dizer então que para Deus falar comigo, Ele precisa falar com você? Sim. Ah, mas que soberba que é essa? Não é soberba, irmão. Nossa, você é presunçoso, você está pensando que você é o quê? Irmão, não é presunção, irmão. Isso é a palavra. Efésios 6,19. Orai por mim, para que me seja dada a palavra. Aí Ele me dá a palavra, eu venho e falo para vocês. Tem alguém entendendo? Irmão, não é presunção. Não é presunção. No reino de Deus é assim, é um mistério. Agora, é verdade que no sistema não é assim. Um pastor da Universal veio falar comigo uma vez. Pastor Gilberto, da Universal. Ele me viu pregando algumas vezes na rádio, na televisão. Aí ele chegou em mim e falou, nossa, mas tudo que você fala está escrito, está tudo na Bíblia. Mas não tem que ser assim? O normal não é assim? Ah, lá nós não era assim, não. Aí eu falei, vou cutucar ele, né? Eu já sabia. Falei, como é que é lá? Ah, lá nós já tem um papelzinho já marcado, ó. A campanha da manhã, a mesma da tarde e a mesma da noite. A gente já sabe. Nem Bíblia eu levava. O pastor me falou, nem Bíblia eu levava. Porque eu já sei como ia ser aquele dia. Terça-feira, deixa eu ver. Ah, campanha tal.
Segunda, hoje é a campanha tal. Então, de manhã, fazer isso, isso e aquilo. À tarde, isso e aquilo. Não tem revelação. Deus não tem manifestação. Quem está me entendendo? O pastor ficou admirado. Lembra dele, pastor? Pastor Gilberto? Apóstolo, mas aqui tudo está escrito. Ele se admirou. Quando eu pregava, ele falava, nossa, mas como é que você faz assim? Eu falei, pastor, mas não é normal, um pastor não tem que ser assim? Eu não sei como que é assim, porque lá na Universal, eu já tinha um papelzinho, já sei como ia ser o dia. A terça-feira a campanha tal. Na terça, à noite tal. E amanhã, então já sei. Nem Bíblia eu levava, eu já chegava lá para fazer aquilo, tudo marcadinho. Isso é só uma reunião, isso é só uma religião. Não tem revelação nenhuma. Quer escrever isso? As coisas verdadeiramente de Deus, é como Paulo disse, são coisas novas, são boas novas. Não, se você ouvir, sabe, você comer pão seco de 30 anos atrás, irmão, cai fora, você está comendo pão seco, porque o pão vivo que é Jesus é fresco e se renova todos os dias. Palmas para Jesus. Pão vivo, pão novo, comida nova. 1 Coríntios 12, 28. É texto que todo mundo já conhece, já li 1000 vezes. Mas cada vez que lê está novo. É ou não é verdade? Cada vez que lê está novo. Quantas vezes eu já li Efésios 2,8? Está aqui imputado. Pois é, pela graça sois salvos. Quantas vezes eu li? Mas cada vez que lê, parece que acabaram de escrever. Alguém consegue perceber isso? Você já sentiu mais ou menos assim? Nossa, está novinho, olha. Olha Coríntios 12, 28. O tema hoje... O MGA é um ministério profético. Por quê? Aqui, ó. Coríntios 12, 28. Já enjoou? Não enjoa não, que eu vou ler muito ainda antes de ir embora para o céu. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. Aonde Deus pôs? O que ele pôs na igreja? Primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas. Diga comigo, está escrito que a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Agora deixa aberto o Coríntios 12, 28. Vamos ver se é verdade mesmo o que Paulo está falando. Deixa aberto o Coríntios 12, 28. Abre em Atos 13. Compara Coríntios 12, 28 com Atos 13. Veja na sua Bíblia. Atos 13, verso 1. Olha aqui, ó. Atos 13, verso 1. O que está escrito em Atos 13, 1? Na rua, amém? No mercado. O que está escrito em Atos 13, 1? Aonde? Aonde? Então circule na sua Bíblia na igreja. Atos 13, 1. O que tem na igreja? Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia, sublinha, havia alguns profetas e mestres. Digam comigo, está escrito que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Diga, Atos 13, 1. Agora veja Coríntios 12, 28. A uns, pois Deus aonde? Na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. Um pouquinho. Não se pode falar nunca que não existe mais profetas. Porque se não existe profetas, também não existe a igreja. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. Será que é verdade? Você quer um exemplo? Atos 13, 1. Na igreja havia alguns profetas e mestres. Então você está percebendo que na Bíblia o ministério era profético. Por quê? Porque tinha apóstolos, profetas e mestres. Aonde? Na igreja. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Agora só quem está entendendo assim, por favor, só quem está entendendo. Então não é de
de se admirar de eu vir aqui dizer que o MGA é um ministério? Não é de se admirar. Porque na Bíblia era assim. Está percebendo? Que na Bíblia era assim. Quem é o louco, retardado, débil mental para falar que não existe mais profeta? Ignorante do pleno conhecimento da verdade. Deus disse em Jó 38, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38, 2. Quem é este que atrapalha, a versão atualizada, quem é este que atrapalha o meu conselho com palavras sem conhecimento? Falar que não existe mais profetas na graça, na nova aliança, isso é falar sem conhecimento. Só quem está entendendo. Por quê? Diga comigo. Está escrito. Alô, para mim, está escrito, me basta. Tem mais alguém aqui? Não preciso de mais prova. Eu não preciso que Deus saia do céu, venha aqui agora, não preciso. Se manifeste numa chama de fogo e do meio do fogo saia uma voz. Marcos, Marcos, a uns eu coloquei. Não preciso, Senhor. Eu já estou lendo Coríntios 12, 28. Pode ficar aí sendo louvado, adorado. Não precisa vir, não precisa falar, não precisa fazer dessa forma. Que para mim, se tiver escrito, eu creio. Olhem para mim. Eu quero que você compara. O MGA é um ministério profético. Por quê? E teria que ser e é. Por quê? Porque é um ministério como está na Bíblia, como está escrito. Não pode ser de outro jeito. Uma irmã conversou comigo, uma irmã da Bahia. Não posso falar o nome. Uma irmã conversou comigo. Estava conosco no MGA. Mas uma mutuca fez ela sair do MGA e foi para esses ministérios de Hebreus 13, 9. De doutrinas várias e estranhas. Chegando lá, o homem tirou os dons da igreja, os dons do Espírito Santo, tirou a manifestação do Espírito Santo, tirou tudo. Ficou só a letra. E Paulo disse que a letra mata. Até que ela estava quase morrendo. E ela, igual o filho pródigo, vou voltar para o MGA, é isso que eu vou fazer, porque lá Deus fala, lá é vivo, lá eu sinto uma vontade. Ela pegou e saiu lá e voltou para o MGA. E veio falar comigo, falou, apóstolo, eu quase morri, hein? E eu quietinho, Deus falou, fica quieto, deixa ela falar. Eu já sabia, já. Eu quase morri, apóstolo. É, irmã. Nossa, chegou lá, apagaram o Espírito Santo. O que Paulo diz? Não apagueis? Chegaram lá, apagaram o Espírito Santo. Tiraram os dons da igreja, falou que não se fala mais em língua. O que Paulo disse, Coríntios 14, 39? Não proibais o falar em línguas. Chegou lá, tiraram línguas, tiraram os dons, falou que não existe mais prova. E virou um testemunho de Jeová em graça. É um testemunho de Jeová em graça. Não é outra coisa. Ela falou, eu vou voltar para o MGA, que lá é vivo, lá eu sinto uma coisa, sabe aquele negócio, uma vontade de sair correndo, uma vontade de voar, é o Espírito Santo manifesto, ai que vontade de sair voando, é a sua glória e o seu poder, vem para cá que aqui nós não mandamos o Espírito Santo embora não, vem para cá porque aqui nós cremos nos dons espirituais, vem para cá porque aqui nós cremos na Bíblia, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Aqui nós não anulamos, não tiramos o que está escrito. Quer falar que é presunção? Quer falar que é soberba? Quer falar que é orgulho? Pode falar agora. O MGA é uma graça verdadeira, genuína, graça raiz, como era no tempo de Paulo. Pode falar o que quiser falar. Compara, vai para a graça só na letra. E ouça a graça com o Espírito Santo vivo. Oh! Abba, Pai. Eu ministrei domingo passado.
O MGA é um ministério evangelístico. Quem é MGA, ou seja, quem é graça e apostolado, naturalmente ele evangeliza. De um modo ou de outro. Falando com a boca, dando um folheto, passando uma mensagem no WhatsApp, no grupo, passando o link. Isso não é uma vez. Uma vez eu fiz isso. Não é uma vez. Eu acabei de falar aqui, ó, o dom de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, o dom, você percebe o dom quando ele está em evidência. Está entendendo? Pô, eu conheço tantas pastoras que nem sabem o que é ser pastora e está fazendo um trabalho de pastora. Eu conheço homens fazendo um trabalho de pastor. Ele nem foi consagrado pastor, nem foi ungido pastor, ele não foi ordenado pastor, e ele está pastoreando. Para Deus é isso que vale. Quer se organizar? Então vem para o MGA, que aqui é organizado. Porque então fica assim mesmo, fica pastoreando por aí desse jeito mesmo. Seja usado pelo Espírito Santo. É que Paulo falou para fazer tudo com ordem e decência. Então aqui nós nos organizamos. Mas aí fora está cheio de pastores que pastoreiam e não pertencem a ministério nenhum. Qual o problema? Nenhum. Se Deus deu o dom para ele, o que eu vou falar que tem problema? Quem está me entendendo? Se quer se organizar, por quê? Você pode servir a Deus de um modo na ignorância. Alô, fazendo a coisa certa, mas na ignorância. Você está me entendendo? Agora, como você vai fazer na ignorância se você está recebendo apostolado? Agora já não dá mais. Então, agora, a palavra de Paulo, fazei tudo com decência e ordem. Por quê? Porque agora vocês receberam apostolado. Mas os que estão lá fora aqui não sabem de nada. Estão cuidando. Vai visitar e fala de Deus, fala de Jesus, e ajuda, e aconselha. Esse não é o dom do pastor? Não está organizado mais. Na Bíblia está cheio. Um dia falaram, Senhor, nós encontramos pessoas aí, quer que... Não, deixa eles. Quem não é contra nós é por nós. Nós estamos aqui no MGA, eles estão lá, não sei nem aonde, está um para lá, outro para cá, mas deixa eles. Cada um receberá, Coríntios 3, o seu galardão segundo o seu trabalho. Bom, eu só vim dizer para vocês, deixar claro que o MGA é um ministério. Está claro ou não está claro? É um ministério onde Deus revela, porque o profeta disse a Amós que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela, Daniel 2:28, há um Deus nos céus que revela, Deus revela. Oh, e o Espírito Santo está falando uma coisa aqui. Vamos terminar com Coríntios aqui, Coríntios 14, o Espírito Santo está me falando algo. Vamos terminar aqui. 1 Coríntios 14. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim. O maior desejo, olhem para mim, olhem nos meus olhos todos. O maior desejo que eu tenho para todas as ovelhas é que vocês, levante a mão, sejam usados tremendamente pelo Espírito Santo. Olha, que você fique rico, que você tenha bastante saúde, compra casa própria, compra carro importado. Isso aí é coisa da vida, quando for embora fica tudo aí. Mas o meu maior desejo é que você seja usado tremendamente pelo Espírito Santo. Eu não sei onde você vai estar, se é dirigindo o carro, conversando com o Uber, se é no banco do trólebus, do metrô, falando com a pessoa, se é na fila do mercado, quando chega, você está fazendo compra com o carrinho e começa a falar da graça, eu não sei, que Deus te use poderosamente, que você seja usada pelo Espírito Santo, porque Ele habita em você. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Vamos terminar com Coríntios 14, senão vou até as 4 da manhã, eu tenho muito assunto para falar. Coríntios 14, quem já achou? Será que não existe mais profeta na nova aliança? Eu não preciso mais de prova nenhuma. Vê se você pega essa. O que está escrito para mim já basta. O que eu falei? Porque teve um lá que falou... Deixa eu te falar uma coisa sobre esse aí. Você sabia que eu estudei isso. Já criaram mais de 5.000 religiões através da Bíblia. Você não tem uma Bíblia? Eu também tenho.
Já criaram mais de 5.000 religiões através da Bíblia. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala para lá, o outro fala para cá, um fala que é assim, o outro fala que é para lá, o outro fala assim, o outro fala... O Henrique Cristo usa a Bíblia. O Allan Kardec, o kardecismo, usa a Bíblia. E por aí vai. A Igreja Católica usa a Bíblia. Mas nunca leram na Igreja Católica, na Bíblia deles, nunca leram que não é para ter imagem de escultura? Eles nunca leram isso aí? Eu acho engraçado isso aí, né? Eles traduziram a Bíblia, eles usam a Bíblia, mas será que até hoje nunca leram que não é para fazer imagem de escultura? Mas está com a Bíblia nas mãos, talvez não leram ainda, né? Já se passou 1.800 anos e talvez não leu ainda. Pode ser. Dá tempo ainda. Pastor, por que tem tantas denominações? E todas falam de Deus. Por quê? Eu tenho a resposta. Pastor, é verdade mesmo. Por que tem tantas igrejas, hein? Ó, aqui, ali em frente, ó. Aqui do lado, um pouquinho mais para frente, aqui em cima, lá para lá. E vocês que moram longe até chegar aqui, por quanto vocês não passaram? Então tá aí a pergunta. Pastor, por que tem tantas igrejas? Por que tem tantas igrejas e todas falam de Deus, de Jesus, estão com a Bíblia? Por que tem tantas? Por que não é uma só? Por que tem tantas? Eu tenho a resposta. 1 Coríntios 11. Até importa que haja heresias em vosso meio, para que os que são da verdade se manifestem entre vós. Por isso que existem várias. Se não tivesse o errado, como você ia saber qual que é o certo? Foi claro? Ai, pastor, eu era de uma igreja que tinha que acender vela para quem morreu. Ué, mas a Bíblia nunca ouvi ninguém acendendo vela para quem morreu, nem para quem nasceu. Ah, vou cair fora de lá. Está com a Bíblia, mas está errado isso aí. Ah, eu fui para uma que só fica estudando, mas eu não sentia nada, ela dava um sono. Falaram que eu era testemunha, eu nem via a briga. Como você é testemunha de alguma? Nem estava no dia da briga. Eu vou ser testemunha, você não viu nada. Rapou fora também. E sai daqui, e vai para lá, e vai para cá, e vai para a Penteca, e vai para um monte de lugar. Até que um dia você recebeu a graça e o apostolado. Aí as coisas começaram a se encaixar. Eu penso que é um grande sinal de Deus para você do caminho certo. Esquece os nomes das denominações incontáveis. Estou terminando. Esquece por um tempo os nomes das incontáveis denominações. Esquece. Agora eu vou falar. Seja qual for, pregador, pregadora, denominação, seja qual for, esquece o nome. Quem não estiver pregando a graça e o apostolado, está errado. Ponto final. Seja quem for. Seja igreja rica, seja igreja pobre, seja igreja grande, seja igreja pequena, seja igreja velha, seja igreja nova, seja pregador com teologia, sem teologia, não interessa. Quem na terra, isso eu ouvi de Deus, e isso me inclui. Quem na terra, eu estava falando com um abençoado de Campinas, o Léo, deve estar assistindo. A graça, quer escrever isso? Isso é profético. A graça e o apostolado é a última revelação de Deus na terra antes do arrebatamento. Vou falar a última vez hoje. Só mais uma vez. A graça e o apostolado é como a arca de Noé. Você ouviu a graça, ouviu o apostolado, está em linha, está escrito, tá. Entra na arca, porque a porta vai fechar. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. A graça, esquece as denominações, esquece os pregadores, esquece os nomes. A graça e o apostolado é a última revelação de Deus na terra antes do arrebatamento da igreja. Ponto. O Senhor me diz, quem na terra, e eu estou na terra e eu sou um dentre incontáveis, quem na terra não estiver pregando, ensinando a graça e o apostolado, está errado, seja quem for. Só se ficou claro. Eu já não posso mais pregar outra coisa.
Eu não posso mais pregar. Jesus de Nazaré, guardar o sábado, eu já não posso mais pregar outra coisa. Primeiro porque eu conheci a graça do apostolado, me foi revelado. Segundo que o Espírito Santo me falou isso. Quem na terra, não é aqui em Santo André, não é aqui nessa igreja, quem na terra, e olha que tem gente na terra, hein? Quantas igrejas não tem na terra? A nossa igreja completou 110 anos. Não vale para nada se não está pregando a graça e o apostolado. A nossa igreja é a igreja mãe, igreja católica, apostólica, pode ser o que for, se não estiver pregando e ensinando a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo aos gentios, vírgula, está errado, ponto. Só se ficou claro, hein? Eu sou responsável por essa revelação que Deus me deu. Eu estou falando. Quem na terra, não interessa o nome da igreja, não interessa se a igreja tem bastante gente, se tem pouca gente, se a igreja é rica, se é famosa, se está na televisão, não interessa se o pregador é famoso, não interessa nada disso. Quem estiver com a Bíblia na mão, pregando, ensinando, e não pregar e não ensinar a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo aos gentios, quem não estiver fazendo isso, não, porque não interessa o que você faz, irmão. Se você não está fazendo isso, está errado. Só quem entendeu, hein? Vamos terminar com Coríntios 14. Para quem na ignorância pensava que não existia mais profeta na graça. Se não existisse profeta na graça, por que Paulo falou isso? E ele está falando a respeito da igreja. Coríntios 14, verso 29. E falem 2 ou 3 açougueiros, amém? Falem 2 ou 3 do quê? 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 dentistas. Falem 2 ou 3 o quê? Eu só quero saber o que sua Bíblia diz. Falem 2 ou 3 o quê? Por que Paulo disse para falar os profetas, se não existe mais profetas? Quem é o jumento que falou para a igreja que não existe mais profeta na graça? Se Paulo está dizendo para os profetas falarem 2 ou 3, e o restante da igreja julgue, analisa o que está sendo falado pelo profeta. Mas se não existe mais, por que Paulo disse para falar o profeta? Levanta a mão quem está entendendo. Terminando com Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Diz o Senhor, J38:2, quem é este que atrapalha o meu conselho com palavras sem conhecimento? Se não conhece, se não entende, cala-te, fica quieto. Aprende com os mestres, aprende com os apóstolos, aprende com os profetas, para depois ensinar. Essa foi a instrução que Paulo deu. Essa foi a instrução que Paulo deixou claro para Timóteo, para a igreja. Primeiro aprenda, depois ensina. Primeiro aprenda, depois ensina. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Se alguém crê na Bíblia, 1 Coríntios 12, 28. Se alguém crê na Bíblia, Efésios 4, 11. Se alguém crê na Bíblia, Coríntios 14, 29. Esta é a graça e esse é o apostolado. Se estiver escrito, eu creio. Graça e paz. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. O MGA é um ministério profético.